Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à terceira aula do curso Sinais e Sistemas. Eu sou o professor Nasson Alcântara e antes de prosseguir com esta aula, gostaria de convidá-lo ou convidá-la a visitar o site do meu curso de capacitação profissional Análise de Dispositivos Eletromagnéticos pelo Método dos Elementos Finitos, cujo link está na descrição deste vídeo. Ok, nesta aula vamos falar sobre sinais periódicos. Muito bem, um sinal periódico de tempo contínuo, x de t, onde t então é a variável tempo, tem a propriedade de que existe um valor positivo de t maiúsculo, um valor positivo de t, para o qual nós podemos escrever x de t é igual a x de t minúsculo, variável, mais esta constante t maiúscula, para todos os valores de t. Aqui está uma ilustração de um sinal periódico de tempo contínuo, onde você pode perceber pela figura que o período é t maiúsculo. Então, de 0 a t, eu tenho um comportamento da minha função, e a partir daí de t a 2t, de 2t a 3t, etc., eu tenho o mesmo comportamento. A mesma coisa vale para valores menores do que 0. Se o meu sinal periódico for de tempo discreto, então nós podemos definir um período n maiúsculo desta forma. Quando houver um deslocamento deste n maiúsculo, o sinal terá o mesmo valor e assim por diante. Então, para x de n, variável n, eu tenho x de n igual a x de n minúsculo, mais esse período n. Aqui está, então, uma ilustração de um sinal periódico de tempo discreto. Olha, 1, 2, 3, a partir daqui o sinal se repete, portanto, o meu período n maiúsculo é igual a 3. Vamos fazer uma rápida aplicação do que nós acabamos de ver através do exemplo 1.4 do nosso livro-texto. Verificar se o sinal dado por x de t igual cosseno de t se t for menor que 0, ou seno de t se t for maior ou igual a 0. Esse sinal é ilustrado aqui por esta figura. Verificar se esse sinal é periódico ou não. Veja bem, nós não precisamos fazer grandes análises, basta perceber que aqui na origem existe uma descontinuidade que não aparece mais em nenhum lugar, nem nos valores positivos, nem para os valores negativos de t. Então, este sinal não é periódico. E agora vamos falar sobre sinais com simetria par e simetria ímpar. Então, um sinal tem simetria par quando acontecer isto aqui. X de menos t é igual a x de t. Ou se for um sinal de tempo discreto, x de menos n é igual a x de n. Podemos ilustrar por esta figura. Imagine um tempo t aqui, positivo, o mesmo tempo, só com um sinal negativo do lado de cá, eles serão iguais. Portanto, este sinalzinho aqui é um sinal com simetria par. Para sinais com simetria ímpar, então nós deveremos ter x de menos t é igual a menos x de t, ou x de menos n é igual a menos x de n. Veja aqui um exemplo de um sinal com simetria ímpar. Imagine que um t positivo, um t0 positivo e o mesmo t0 negativo. Então, estes sinais são iguais em magnitude, porém têm o sinal invertido. Qualquer sinal pode ser decomposto em duas componentes, uma componente par e uma componente ímpar. Então, para um sinal de tempo contínuo, a componente par é meio de x de t mais x de menos t. Se for um sinal de tempo discreto, basta trocar a nossa nomenclatura, fica meio de x de n mais x de menos n. Para a componente ímpar, então, esta é a expressãozinha para a componente ímpar. Meio de x de t menos x de menos t e, se for um sinal de tempo discreto, meio de x de n menos x de menos n. Para exemplificar aqui, então, o sinal de tempo discreto, este é o sinal original, que ao ser decomposto resulta então na sua componente par e a sua componente ímpar. Então vamos calcular rapidamente os valores dessas componentes. Aqui está o sinal original, x de n é 1 para n maior ou igual a 0 e é 0 para n menor do que 0. A componente par ela é calculada desta forma, meio de x de n menos x de menos n. Então, para n igual a 0, vai ser meio de x de 0 mais x de 0. Portanto, meio de 1 mais 1, portanto, 1. Aqui está.
Para n igual a 1, meio de x de 1 menos, ou melhor, mais x de menos 1. Portanto, vai ser meio de 1 mais 0, meio. Aqui está. E para os demais valores, né, positivos também. Para x igual a menos 1, ou melhor, para n igual a menos 1. Então vai ser meio de x de menos 1 mais x de 1. Portanto, vai ser meio de 0 mais 1, meio. Aqui está, meio. E assim para os demais valores negativos. Para a componente ímpar, então vai ser meio de x de n menos x de menos n. Para n igual a 0, portanto, vai ser meio de x de 0 menos x de 0, portanto, 0. Aqui está. Para n igual a 1, meio de x de 1 menos x de menos 1. Mas x de menos 1 é 0, portanto, o resultado é meio, e assim para os demais valores positivos. É a mesma coisa para os negativos. Meio de x de menos 1 menos x de 1 vai ser meio de 0 menos 1, portanto, menos meio. Aqui está, e assim para os demais valores negativos. Muito bem, pessoal, então esse é o final desta aula. Agradeço pela sua atenção e volto a te convidar a visitar o site do meu curso de capacitação profissional, Análise de Dispositivos Eletromagnéticos por Elementos Finitos. O link está na descrição desse vídeo. Aproveite para pedir aí um like e uma inscrição e um comentário a respeito dessas aulas para que ela possa atingir o maior número de pessoas possível. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.